Eu quero tratar com você hoje sobre o assunto ladrões da alegria e vou basear esta mensagem em Filipenses 4:4. Está escrito assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Esse texto tem três verdades essenciais que eu quero destacar. Primeiro, a alegria não é uma opção, não é uma sugestão, é uma ordem. Alegria aqui não é substantivo, é verbo, e verbo no imperativo. Alegrai-vos. Então, não ser uma pessoa alegre e feliz é um pecado de desobediência a esta expressa ordem de Deus. Você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria e a ordem de Deus é alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas há uma segunda verdade aqui, é que a alegria é, além de imperativa, ultra circunstancial. Está escrito, alegrai-vos sempre. É óbvio que você e eu temos lutas na vida. Nenhum de nós tem uma família perfeita. Temos as nossas próprias fraquezas, limitações. Nossos pecados tenazmente nos assediam. Somos um ser frágil, fisicamente, emocionalmente, moralmente e até espiritualmente. Portanto, a nossa alegria não deva existir apenas quando está tudo bem, quando tudo nos vai bem, quando estamos com saúde, com dinheiro, com família, com amigos. Mas quando a crise chega, quando a dor pulsa no nosso peito, quando a lágrima rola no nosso rosto, quando a circunstância fica carrancuda, mesmo assim, devemos nos alegrar. Porque a alegria que temos é ultra circunstancial. Mas, finalmente, esta alegria, além de ser imperativa e ultra circunstancial, ela é também cristocêntrica. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, esta alegria não é uma emoção, esta alegria não é apenas por causa de uma circunstância favorável, esta alegria tem nome. Esta alegria é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não o tem, você pode ter até momentos felizes, mas a felicidade é Jesus. Quando Paulo escreveu esta carta aos Filipenses, em cada capítulo que ele escreve, ele aborda uma situação que pode roubar nossa alegria. Daí o título, Ladrões da Alegria. No capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. É claro que as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E elas acontecem à revelia do nosso querer, ao arrepio da nossa vontade. As circunstâncias acontecem querendo nós ou não. Algumas delas nos são favoráveis, outras conspiram contra nós. Quando Paulo diz assim, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não roubaram minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar, Paulo, do que você está falando? O que aconteceu a você? Ele poderia resumir para nós assim,
Olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui jogado para fora, enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não tiraram minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Esta é a alegria de Deus, que não permite que as circunstâncias levem embora esta alegria. Porque ele estava preso em Roma, a igreja foi mais encorajada a pregar. Porque ele estava preso em Roma, toda a guarda pretoriana, a guarda da mais alta patente do império, 16.000 soldados de escol foram evangelizados por Paulo. Porque ele estava preso, não podendo visitar as igrejas. Ele escreve cartas às igrejas, cartas da primeira prisão, que são Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Veja você que Deus reverte a situação. Aquilo que parecia fora de controle, na verdade, era o capítulo mais importante e emocionante da vida do apóstolo Paulo. Então, as circunstâncias atingem a gente. É uma doença, é um problema familiar, é um problema financeiro, é uma situação que atinge o país e mexe com as suas emoções e às vezes até com o seu bolso. Então, não permita que as circunstâncias roubem a sua alegria. Mas no capítulo 2, ele vai tratar de um outro problema, que são os relacionamentos interpessoais. E ele vai dizer que na igreja tinha gente com vanglória, outras com partidarismo, outras pensando só naquilo que era delas, não naquilo que era dos outros. E assim, eu quero lhe dizer que o segundo ladrão que pode roubar a nossa alegria são as pessoas. As pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Esta questão não é se, é quando. As pessoas nos ferem mais do que as circunstâncias. As pessoas tiram mais a nossa alegria do que os problemas naturais da vida. Por isso, é impossível você ter uma vida saudável sem perdoar, sem zerar a conta. Quem fica guardando mágoas, ruminando amargura, adoece, perde a alegria, perde a paz, perde o sono, perde o apetite, perde o foco da vida. Eu sei que não é fácil você perdoar. Eu sei que não é fácil você colocar o outro na frente do eu. Mas se você quiser ter vida de qualidade, você tem que perdoar. Quando as pessoas me dizem assim, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe com quem eu convivo. É complicado, é difícil. Então Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, qual sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Quando Jesus, inocente, foi pregado na cruz, e as pessoas vociferavam contra ele, ele não retribuiu o mal com o mal. Ele não fez uma oração imprecatória pedindo para Deus matar aquelas pessoas. Ele saiu em defesa delas e diz, Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Eu quero encorajar você a perdoar quem machucou você, a não ficar ruminando esta mágoa, a fechar essa ferida e a perdoar, como Deus em Cristo perdoou você. Se você não perdoar, as pessoas vão roubar sua alegria. Mas hoje Deus quer que você seja livre, livre da mágoa, livre desse sentimento hostil, talvez até que busca vingança. Você não sabe lidar com isso, nem eu, nem nós. A Bíblia diz: a mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Papel seu e meu é perdoar. Mas lá no capítulo 3, Paulo vai lidar com outro problema que pode roubar a sua alegria. É a preocupação com os bens materiais. Algumas pessoas lá no capítulo 3, 19, diz que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu sei que dinheiro é uma necessidade de todos nós. O dinheiro não é um problema, o dinheiro é uma bênção. Uma bênção. Precisamos dele para viver, para suprir nossas necessidades, para ter o básico, até para socorrer as pessoas que estão à nossa volta. O problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. O problema não é possuir dinheiro, é ser possuído por ele. O problema não é carregar dinheiro no bolso, é entronizá-lo no coração. O primeiro homem que conseguiu juntar $1 bilhão na história foi Rockefeller, John Rockefeller. Ele disse: o homem mais pobre que eu conheço é aquele que só tem dinheiro. Quantas pessoas hoje sacrificam a vida, sacrificam o casamento, sacrificam a família para ganhar mais dinheiro, para juntar mais dinheiro. E acumulam muito, mas não usufruem nada. Até porque, quando partirem deste mundo, não levarão sequer um centavo. Não há gaveta em caixão, não há caminhão de mudança em enterro, não há bolsa em mortalha. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse Jesus. Diríamos nós hoje, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Então, viva contente, porque a Bíblia diz assim: aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e atormentam a sua alma com muitos flagelos. Mas a piedade, com o contentamento, é grande fonte de lucro. Tendo o que comer, o que beber e o que vestir, com isso estejamos contentes. Ninguém é mais feliz porque mora numa casa maior, ou tem um carro mais novo, ou veste roupas de grife, ou faz viagens, ou frequenta os restaurantes mais conceituados. Não. A felicidade não está nas coisas. A felicidade está em Deus. Então, se Deus está lhe dando bens, se Deus está lhe fazendo prosperar, não ponha o seu coração nessas coisas, porque a felicidade não está nelas, está em Deus. Mas me permita encerrar essa palavra com você, tratando do último ladrão que pode roubar sua alegria. Está lá no capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão que pode roubar sua alegria é a ansiedade. A ansiedade é o mal desse século.
atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos, de todas as faixas etárias. Até as crianças estão ansiosas hoje. Vivemos num mundo que tem os nervos à flor da pele. As pessoas estão muito ansiosas. E, às vezes, elas deixam até de viver o hoje com ansiedade do que pode lhe sobrevir amanhã. E, estatisticamente, está provado que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Basta o dia, disse Jesus, o seu próprio mal. Então, o que você vai fazer com a ansiedade? Como é que você resolve isso? Não tem um remedinho na farmácia que você, ao tomar, cure você da ansiedade. Mas Paulo nos dá uma boa receita para vencermos a ansiedade. Ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ele está falando aqui de você orar corretamente, adorando a Deus por quem Ele é, suplicando a Deus porque Ele é seu Pai e dando graças a Ele por tudo quanto Ele tem feito por você. Você tem gratidão no seu coração? Você está vivo? Você está respirando? Você está andando? Então agradeça a Deus. Tem gente que não tem mais pernas para andar, não tem mais braços para trabalhar, não tem mais olhos para ver, não tem mais rins funcionando para filtrar as impurezas do corpo. Você está aqui. Agradeça a Deus. Reconheça que Deus é soberano, que Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai. E você pode colocar diante dEle as suas petições. Mas Paulo nos dá um segundo remédio para curar a ansiedade. Está no versículo 8. Ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que você tem colocado dentro da sua cabeça? O que você tem visto? O que você tem ouvido? Onde seus pés levam você? Aquilo que você joga para dentro de você é o que vai sair. Se você alimentar a sua mente de coisa boa, você vai eliminar a ansiedade da sua vida. Terceiro remédio, que Paulo menciona, está no versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, você precisa aprender a orar corretamente, a pensar corretamente e a agir corretamente. Não basta saber, se você não pratica. Como diz o autor do livro O Monge e o Executivo, você não é o que você sente, nem o que fala, nem o que promete. Você é o que você faz. Então, pratique aquilo que você conhece da palavra de Deus. Qual o resultado? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração, vai guardar a sua mente, vai guardar as suas emoções, vai guardar a sua razão. E esta paz vai inundar você. A paz de Deus. E você será também assistido pelo Deus da paz. É hora de prender os ladrões da alegria e ficar livre para viver uma vida abundante,
superlativa, maiúscula, a própria vida eterna.